Alô, amigos. Hoje é o dia 13 de setembro de 2025. Eu sou José Inácio Werneck, estou em Avon, Connecticut, Estados Unidos. Carlos Eduardo Novaes está em Pedro do Rio, Rio de Janeiro, Brasil. Hoje não teremos a presença de Celina Cortes, porque estamos refazendo o nosso programa. Ontem nós fomos vítimas, Novaes, de uma armadilha tecnológica. Você lembra que começou a gravação, aí entrou uma vozinha dizendo que tinha parado, ia recomeçar, recomeçou, mas depois, na hora que eu fui ver, só tinha gravado aquele iniciozinho, 41 segundos. O resto, embora o aparelho tivesse dito que estava gravando, não gravou. A tecnologia realmente nos dá armadilhas, né? Talvez a melhor solução seja o seguinte: a gente fazer um programa ao vivo. Eu estou pensando nisso. Mas para isso, Novaes, precisaríamos arranjar um patrocinador. Mas como eu vou ao Rio na semana que vem, quem sabe a gente conversa e desencava isso. Mas, Novaes, eu queria que você me falasse, eu estava vendo hoje na imprensa brasileira que a condenação do Jair Bolsonaro é bastante suave, levando em consideração outros países, como a Alemanha e a Inglaterra, se não me engano, e outros países que dão a pena de prisão perpétua para os condenados em golpe, tentativa de golpe de Estado. O que você me diz sobre isso? Eu não sei se tem. Deixa eu desejar bom dia para os nossos múltiplos leitores e esperar que novamente nós não caiamos numa armadilha tecnológica. Mais uma vez, Eu tomara. sempre digo que a internet, a tecnologia, esta é um campo minado e a gente tem. Posso dar uma parte falando em tecnologia e internet? Ah lá. Você vê, eu tenho um Twitter, arroba Brasil Copa 70. Aliás, tenho dois Twitter. Tenho também o arroba Werneck Inácio, também o Twitter. Instituição essa que pertence ao nosso querido Elon Musk. Bom, o Elon Musk agora inventou um tradutor automático para os tweets. Acontece que eu traduzo os meus próprios tweets. Eu escrevo em português e depois eu traduzo em inglês. Mas agora, de repente, eu ponho lá o meu texto em português e aparece uma máquina chamada Grok, que faz uma tradução automática. Mas só que o Grok é um burro. O Grok não Embora é nada confiável. Hoje mesmo, nada confiável. Embora se nada. declare inteligência artificial, ainda hoje, por exemplo, eu escrevi o seguinte, a propósito de um antigo jogo do Flamengo em 1954. O Flamengo derrotara na véspera o Goitacás e vai jogar no dia seguinte lá contra o Botafogo, o Zico não pode jogar, uma coisa assim. Aí o Grok fez a tradução automática, onde estava derrotara ontem, ou derrotara na véspera, derrotara ontem. O Grok escreveu simplesmente o seguinte: Flamengo will defeat, quer dizer, botou no futuro, confundiu derrotara no passado com derrotará no futuro. Então botou um absurdo. O Flamengo will defeat yesterday. O Flamengo derrotará ontem. Quer dizer, aí eu escrevi para o nosso amigo Elon Musk, por causa disso e outras coisas, outro dia, o frango do Tafarel, frango, uma expressão da linguagem do futebol, frango do Tafarel. Frango em inglês, quando a gente está falando em futebol, é howler, é um goalkeeper howler. Só que o Grok traduziu ao pé da letra frango do Tafarel como Tafarel's Chicken. Quer dizer, não faz o menor sentido. A inteligência artificial é de uma burrice inacreditável. Mas vamos lá. Não, deixa eu só comentar aqui. Tem um artigo hoje no jornal do Globo, da Thaís Oyama, em que ela fala exatamente sobre o Grok. Ah, veja bem. Ela fala exatamente sobre o Grok, o que que é. Bababá, 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 saiu disparando atrocidades nazistas, insultos sexistas na plataforma. Foi tirada de circulação 16 horas depois do lançamento. Nas origens dos desastres de marketing de Grok e Tay, não sei de onde é o Tay, está o fato de que os robôs de conversa, em grande medida,
refletirem o que encontram no ambiente em que são treinados ou interagem. Isso inclui os padrões, vieses e preconceitos dos usuários das redes. Quer dizer, eu acho que ele encontra um frango aí qualquer e ele vai no frango Traduziu frango literal. ao pé da letra, chicken. Vai no frango É literal. aula. Mas é Não, verdade, é uma coisa complicada lidar com a tecnologia hoje em dia, até porque. inclusive, eu falei disso nesse website que eu vi aqui atrás. Aliás, está aqui o nosso Mister Bananas. E eu queria mostrar o seguinte: ele agora está fazendo questão absoluta, não vai, de aparecer sempre com a camisa amarela. Porque ele diz o seguinte: a camisa amarela é a camisa do povo brasileiro. E ele, Mister Bananas, embora não fale português, ele me pediu para traduzir, ele vai torcer pelo Brasil na Copa do Mundo de 2026, mas com a camisa amarela que diz que é do povo e não dos adeptos de Jair Bolsonaro. Então, voltemos lá ao caso do Jair Bolsonaro. Sim, pode voltar, pode falar aí o que Não, que não, é. eu estava vendo hoje que o Brasil combinou uma pena, determinou uma Não, pena eu não acho. Eu acho razoável. que a pena foi uma pena satisfatória. Eu É, não me importa. Pode ser que nos estatutos, na Constituição da Alemanha, da Inglaterra e de outros países esteja escrito isso, mas eu nunca soube de algum presidente que tenha sido deposto ou de um ex-presidente que tenha sido condenado à prisão perpétua. Eu nunca soube disso. Eu acho até que foi uma pena bastante dura, uma pena bastante para quem aliviava sempre a vida dos militares e golpistas ao longo de toda a história. Eu acho que foi uma pena que compensou esses anos todos que nós ficamos aí passando o pano na cabeça dos golpistas e dos que ameaçavam os golpes, não é? Porque nós tivemos, ao longo da história, 11 tentativas de golpes de Estado aqui no Brasil. A partir da proclamação da República, nós tivemos Isso. essas tentativas, algumas bem-sucedidas, outras não, mas é a primeira vez que realmente É verdade, pega-se, né, é o verdade. infrator, digamos, o criminoso, e põe o homem na cadeia. Então, eu acho que isso é um grande progresso. E, Novaes, a imprensa americana, o New York Times e outros órgãos, e a imprensa francesa com o Le Monde, a imprensa inglesa com o Guardian, todos eles estão aplaudindo a atitude do Brasil de botar. Agora deixa eu falar um pouco. Fala. Na verdade, o New York Times, não sei se você leu aí, ele reproduziu um texto de dois professores universitários americanos, Eu um da vi. Johns Hopkins e o outro é aquele menino que escreveu Como as Democracias Morrem, né? O Stephen Levitsky, de Harvard, escreveram dizendo que o Um de Brasil Harvard, exato. ensinou os Estados Unidos, acertou onde os Estados Unidos falharam nessa condenação do Bolsonaro. Porque Ô, Novaes, quando o Trump quis peitar a democracia, quis arrombar a porta da democracia com aquela invasão do Capitólio, os professores, inclusive, comentam isso. Ao invés dele ir para a prisão, ele foi para o governo, foi ser presidente da exatamente. República novamente. Exatamente. E na véspera, Novaes, o antigo correspondente do New York Times no Brasil, o Jack Nicklaus, acho que o nome dele pronuncia-se Nicklaus, pode ser que seja de origem, outra origem que não inglesa, vai ver se pronuncia Nicklaus, não sei. E a Ana Ivanova, que é, se não me engano, a atual correspondente do New York Times no Brasil, eles relataram o que se passou e, Novaes, houve um número impressionante de comentários de leitores, gigantesco, número gigantesco de comentários de leitores americanos, e Novaes, 99,9% deles aplaudindo o governo brasileiro pelo que fez, pela coragem que teve o Supremo Tribunal Federal de pôr em julgamento essa máfia de golpistas e condená-los e lamentando ao mesmo tempo que o mesmo não tivesse sido feito nos Estados Unidos. E esse artigo que você fala, que eu também li, veio no dia seguinte, no New York Times, inclusive um deles você falou bem de Harvard, o professor de Harvard, ele também teve um número enorme de comentários e todos eles também aplaudindo o que o Brasil fez e o que o governo de Donald Trump, a Suprema Corte, né, o que não ocorreu nos Estados Unidos, graças a uma série de
obstáculos, inclusive da Suprema Corte, que disse que basicamente o presidente dos Estados Unidos tem o poder executivo, pode fazer o que bem entender. O Donald Trump fez aquela invasão do Capitólio, um verdadeiro golpe de Estado, não foi punido, teve o direito de ser candidato, foi eleito. Então, todos esses 99,9% dos eleitores lamentando o que se passa nos Estados Unidos. O que se passa nos Estados Unidos, no momento, Novar, é algo de muito perigoso. Nós tivemos agora esse assassinato do Charlie Kirk, um líder de direita, há algum tempo, questão de alguns meses, 2, 3 meses, nós tivemos o assassinato aí de uma pessoa do partido oposto, né? Um representante do Partido Democrata em Minnesota, membro do Partido Democrata na Câmara de Minnesota, que foi Câmara de Deputados Estadual de Minnesota, que foi assassinado junto com a mulher, aí por um extremista de direita, agora foi um extremista de esquerda, mas o que nós temos no momento nos Estados Unidos é essa situação muito perigosa. É um país, e não faz uma coisa curiosa, você sempre sabe, pode me apartear a qualquer momento. Não, não vou te apartear, porra. Você vai, em determinado momento, você vai perceber que só você está falando e aí você vai calar, porra. Não, não, Não vou te você entra. apartear, não. Vende o teu peixe aí, porra. Vai lá. É, tudo bem, você entra quando você achar apropriado. Tá bom. Mas não me lembro mais o que. Ah, sim, foi muito curioso, Novaes, que esse Charlie Kirk, extremista de direita, tenha sido assassinado no momento em que ele respondia a uma pergunta sobre o excesso de arma nos Estados Unidos. Você sabe que nos Estados Unidos há mais armas do que pessoas. Gente. É. E como eu não tenho nenhum revólver, alguém está tendo mais de um em meu lugar. E, aliás, outro dia o New York Times trazia a história de um garoto de 13 anos, veja bem, 13 anos, que fez ameaças na escola. Aí a polícia foi investigar na casa dele e descobriu que o pai desse garoto tinha 23 revólveres em casa. Então você vê que absurdo. E é um conselho que eu dou a você: o dia que você vier aos Estados Unidos e estiver dirigindo um automóvel e o motorista ao lado começar a discutir com você, não discuta com ele, porque certamente ele estará armado. E daí para dar um tiro em você não custa. Sabe o que eu faço quando alguém começa a discutir comigo quando eu estou dirigindo no trânsito? Eu faço isso para ele. E ele fica satisfeito, abre um sorriso, porque ele acha que eu estou dizendo ok. Mas você sabe bem que no passado do Brasil, É isso não verdade. era ok. É. Provavelmente você levaria um tiro se mostrasse o dedo médio para ele. Se ele soubesse o que eu estou, na realidade, fazendo para ele, ele me daria um tiro. Mas, outro dia, alguns anos, nós íamos dirigindo à noite em busca de um restaurante, não achávamos restaurante. Eu parei o carro, minha mulher foi e tocou a campainha de noite, no inverno Ah, já era escuro, tocou a campainha de uma porta. Hoje eu estava refletindo e falei para ela: nunca mais faça isso, porque volta e meia aqui, Novaes, uma pessoa inocentemente toca a campainha de alguém e é recebida a tiros. Não estou brincando, não. Então, tá entendendo? Nós vivemos uma situação muito perigosa nos Estados Unidos, há uma exacerbação, há um radicalismo imenso que o Donald Trump só faz aumentar, porque ainda hoje, ou ontem, hoje, não, ontem, na realidade, em vez de chegar e botar um pouco, pedir um pouco de calma à população, não, ele fez declarações dizendo que isso tudo é culpa dos extremistas de esquerda, dos nazis, claro, ele vai sempre dizer comunistas, não isso. sei o Ele quê. vai sempre dizer isso. Agora, tem o seguinte, pô, você fala aí da violência promovida pelo Trump aí, essa divisão aí, essa polarização política que repete aqui no Brasil, mas a violência aqui não é muito menor do que aí, não, e ainda não incorporou as questões políticas. Ah, bom, essa é a É diferença. uma violência, mas é uma violência em que você às vezes liga a televisão e só tem dois tipos de matéria: violência e corrupção. É. Agora mesmo descobriram o patrimônio daqueles caras que meteram a mão no dinheiro do INSS. E hoje saiu na capa do Globo uma foto da McLaren do Ayrton Senna, que um desses ladrões aí foram bater, a polícia foi bater na casa deles, um desses ladrões reproduziu o carro de Fórmula 1 do Ayrton Senna para ter na casa dele assim como um objeto de decoração
olha que absurdo, pô. O cara tem um carro da McLaren, do Ayrton Senna, na casa dele, ali na frente, talvez ao lado do jardim, ou coisa parecida. O que eu quero dizer também é que eu espero que essa a polarização e que essa violência política que a gente já percebe nos Estados Unidos, ela não chegue aqui no Brasil, porque a gente já está cheio de violência aqui, sem contar essa violência política que está lá e que provavelmente vai chegar aqui também, porque a gente imita em todos os americanos. Pô. Exatamente. O que se faz hoje nos Estados Unidos, amanhã é imitado no Brasil. E o perigo aqui, olha, tem pessoas aqui seriamente considerando que esse país está perto de uma guerra civil. Está entendendo? Porque o Trump agora está mandando tropas para cidades para combater esse tipo de violência que você fala, a violência de criminosos, de organizações criminosas, que na realidade, hoje em dia, nos Estados Unidos, não chega nem de perto a situação que nós temos no Brasil. E essas grandes cidades, na realidade, o crime vem diminuindo. Mas ele se aproveita do fato de que realmente há criminalidade, entendeu? Então ele estava invadindo países contra, países não, perdão, estados e cidades com tropas do governo contra a vontade dos prefeitos. Ele fez isso na Califórnia, em Los Angeles, está fazendo em Chicago, está fazendo em outros lugares. É essa radicalização do Donald Trump que está levando esse país aqui a uma situação muito séria, muito séria. Mas eu acho Agora, em que vez de pedir um pouco de calma, como o governador de Utah, onde ocorreu esse crime, o assassinato do Charlie Kirk, o governador de Utah pediu à população calma, o Donald Trump vem insuflando mais esse radicalismo. Mas E sabe o que eu acho? Eu acho que parte dessa atitude do Trump é uma atitude teatral, é uma coisa planejada, sabe? Não é que não, é claro. esteja precisando de força nacional em Washington, porque tem um criminoso em cada esquina, mas É, ele manda para lá e diz que vai mandar, porque ele trabalha muito em cima de ameaças também. é. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Isso aí vem desde os tempos em que ele queria tomar a Groenlândia e incorporar o Canadá. Ele vive muito em cima de ameaças. E como é um país forte, truculento, musculoso e agressivo, não é? As pessoas respeitam a ameaça dele. Mas Aliás, ele está sendo desidratado. Isso ele aliás, está eu sendo faria um reparo ao que enfraquecido. você acabou de dizer. Em vez de queria anexar a Groenlândia e anexar o Canadá, invadir a Groenlândia, não quer. Ainda está, volta e meia, Sim, repisando claro. isso. E não faz agora, o Marco Rubio, o secretário de Estado dos Estados Unidos, está fazendo o mesmo tipo de ameaça diretamente ao Brasil. Outro dia, a secretária de imprensa do Donald Trump usou a expressão medidas militares do governo dos Estados Unidos contra o Brasil pela condenação de Jair Bolsonaro. Aí apareceram pessoas dizendo: ela falou assim, foi um lapso de língua, no momento ela falou, mas ela não queria dizer isso. Não queria dizer isso, uma ova, queria dizer. Há da intenção do governo dos Estados Unidos realmente. Está todo dia nos jornais e na televisão a Pois é, mas eu acho que possibilidade de mandar tropas. isso tudo o Trump está por trás, pô. Eu acho que o Trump movimenta a sua assessoria, seja lá o porta-voz, seja o Marco Rubio, quem for, como marionetes. Ele vai lá e sopra no ouvido e o cara vai e diz: não, agora o poderio militar. Para ele, Trump, às vezes, não se desgastar. É tudo um jogo que esse cara faz, pô. É É. tudo um jogo. Ele vai ser. Ele se exagerar muito, talvez seja até deposto. Talvez os Estados Unidos esteja precisando de alguns generais, como no passado tinha aqui no Brasil, para tentar peitar aí o Trump, porque se for esperar pelo Partido Democrata, eu acho que os republicanos vão se reeleger aí até o final dos tempos. Eu já falei isso anteriormente. O que Ah, houve já, aqui já. não foi uma vitória do Donald Trump na eleição, É, foi uma uma derrota por derrota. É. incompetência do Partido Democrático. Inclusive, saiu agora um livro da Kamala Harris dizendo que realmente eles afagaram o erro dos líderes democráticos foi o de terem afagado a vaidade do Do morto Biden, né? vivo, não é? É, do zumbi, Joe do morto Biden. vivo, Joe Biden, e de pensar que ele poderia continuar como candidato, foi um desastre. Agora, eu vou falar do caso que aconteceu. Antes de começar isso, eu vou lembrar.
Além dessa ameaça ao Brasil, Donald Trump recentemente fez ameaças ao México, de mandar tropas para o México, fez ameaças à Venezuela, tudo isso com a desculpa do que ele chama narcotráfico. E aquela velha coisa, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? O que vem primeiro, a vontade dos narcotraficantes venderem cocaína e outras drogas aos americanos ou a vontade dos americanos de comprarem tudo que é tipo de droga, fentanil, heroína, cocaína. O mercado americano é imenso. É a lei do mercado, tem comprador, tem vendedor. E agora o Donald Trump não vê o problema da parte dos Estados Unidos, não vê faz uma campanha aqui para ensinar a população, para deixar que aumente cada vez mais o número de viciados em droga nesse país, que é uma coisa gigantesca. Esse Pois é, mercado eu acho que, alimenta os inclusive narcotraficantes. que, Agora, peraí, deixa eu falar, pô. fala. Eu acho que, inclusive, que são esses consumidores de drogas que são capazes de depor o Trump, porque eles vão ficar sem drogas e vão querer depor o Trump. E eles É bem são tantos capaz. que eles são capazes de depor o Trump. Então, eu acho que pode ser por aí também uma solução para os Estados Unidos. Fala, Você sabe fala. que recentemente tivemos aqui o episódio, deve ter sido noticiado na imprensa brasileira, do barco, de uma lancha de alta É, claro, da velocidade, Venezuela aí, com 11. que, segundo o Donald Trump, seria de narcotraficantes da Venezuela e a Marinha dos Estados Unidos simplesmente afundou em alto mar sem dizer água vai, sem perguntar nada, sem se informar, entendeu? Sem intimar o barco a parar, para o que é a prática. Você intima o barco a parar, vê o que tem dentro, você está super armado, é um navio da Marinha dos Estados Unidos, são traficantes, então está todo mundo preso, vai ser levado Pois preso mesmo. eu achei isso Então, muito estranho, sabe? Eu achei isso muito estranho, porque houve até uma versão que dizia que aquele bombardeio feito de cima ali, que a gente viu na televisão, foi tudo obra de inteligência artificial. E eu achei estranho a Venezuela não reagir, pelo menos citando as pessoas que estavam naquele barco. A situação simplesmente, quer dizer, o barco foi afundado, espalhou-se que 11 pessoas que estavam lá morreram e que era um barco cheio de drogas e parou por aí, porra. e Agora, parou por aí. tem uma versão que fala que aquilo foi tudo uma montagem da inteligência artificial. Hoje em dia é tudo capaz, mas o que acontece é o seguinte: o que se diz, o que se noticia aqui é o seguinte: pelo tamanho do barco, ou ele tinha drogas ou ele tinha 11 pessoas, não podia ter as duas coisas ao mesmo tempo. Mais uma Se tem razão. drogas, só pode ter dois tripulantes, porque não cabe mais. Ou se tem 11 pessoas ali, talvez sejam refugiados políticos, tentativas de imigração, pessoas procurando imigrar para os Estados Unidos ilegalmente, ou lá o que seja, mas não é o caso de você afundar o barco. Ou talvez seja tudo uma invenção do Donald Trump para intimidar a Venezuela. Ninguém sabe mais o que acontece. Na realidade, É, agora, é crime de guerra você, sem perguntar nada, sem mais nem menos, em alto mar, afundar uma embarcação que você não sabe nem o que é. Mas o Donald Trump faz isso e todo mundo. Foi o Donald Trump. mas E tudo eu bem, acho vamos em frente. Eu acho que o Maduro teria uma reação, claro que não seria uma reação confrontando o comportamento dos Estados Unidos, mas teria uma reação para comentar ao menos a explosão que houve lá. Pô. Eu acho que foi obra E agora, você dizendo isso, até reforça essa tese de que ou foram 11 mortos ou só tinha droga no barco, porque não podia ter as duas coisas. Isso só reforça a ideia de que talvez seja uma obra da inteligência artificial. Bom, É, Novaes, vamos passar para assuntos mais amenos. O Liverpool joga nesse fim de semana? O seu eu não time sei. da Mas eu não campeonato sei, inglês? eu não sei se joga, não. Eu estou abatido aí. Eu fui abatido pelo pênalti perdido pelo Botafogo, que Como é que foi a descantou. história? O Botafogo disputou 7 títulos esse ano. Desde a Recopa lá no início do ano até agora a Copa do Brasil e não ganhou nenhum deles. O Botafogo foi campeão da taça do Campeonato Brasileiro e da Libertadores no ano passado e esse ano não ganhou absolutamente nada dos 7 títulos que disputou. Culpa, em parte, pelas lambanças do capitalista lá que toma conta do clube e que saiu vendendo todo mundo John Textor.
o João Textor para compensar as dívidas aí que ele criou para ele e para a empresa e para o Lyons lá na França. E aí foi vendendo todo mundo, quer dizer, não se podia esperar outro resultado. O Botafogo, o técnico do Botafogo é o filho do Carlo Ancelotti, não? Filho do homem. Agora vem cá, a gente não vai falar, você não ia falar sobre a Copa de Vamos 95, falar, não sei, acho que dá tempo ainda. 98? Eu não quero. Eu gostaria, porque a gente está recapitulando, né, as Copas, já nós fomos testemunhas da Copa de 1950, temos idade para isso, quer dizer, acho que a maioria das pessoas que assistem ao nosso programa não tem idade para terem sido testemunhas. Hoje há poucos jornalistas vivos que testemunharam aquela Copa do Mundo de 1950. Depois seguiu-se a Copa do Mundo de 1954, com a famosa Batalha de Berna entre o Brasil e a Hungria. E aí, Novaes, você deve lembrar, criou-se no Brasil, primeiro através do Nelson Rodrigues, que tinha muita influência, a história de que o brasileiro tinha alma de vira-lata. Isso foi uma coisa criada pelo Nelson Rodrigues. O Brasil tinha alma de vira-lata. Complexo de vira-lata. Complexo de vira-lata. Complexo, alma de vira-lata. Em Não, suma, a o Brasil, expressão os dele foi jogadores do complexo. Brasil sofriam de um complexo de inferioridade. E havia nisso uma clara insinuação de racismo. O episódio começou na Copa de 1950, naquela final, em que Obdúlio Varela é o grande capitão, né, o capitão do Uruguai, teria ou não dado uma bofetada na cara do Bigode, o lateral esquerdo do Brasil, e o Bigode não teria reagido. Dizem que ele deu, eu não sei se deu, eu não fui àquela final, não assisti, mas é uma coisa que se conta. Você fez um sinal aí de que você não acredita nisso. Não, 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 até porque isso não teve repercussão nenhuma, e se fosse verdade, porra, isso ia explodir nas manchetes dos jornais, porra. O Não, mas se Obdúlio falou Varela muito dá nisso. um tapa no bigode. Bom, eu também na época tinha 9 anos, quer dizer, É, então eu é. não li jornal com a frequência com que eu leio hoje. Não, isso é um episódio que se discute que teria ocorrido a famosa bufetada do Obdúlio Varela no Bigode. Mas daí veio essa história da alma de vira-lata, complexo de vira-lata, e a CBF para a Copa do Mundo de 1958 é uma coisa também a ser discutida. Pode ter sido influenciada por isso. Quer dizer, o Pelé já tinha aparecido, o Pelé deveria normalmente ser o titular da seleção brasileira, o Garrincha era uma presença que era mais do que evidente que teria que ser o titular, porque o Garrincha era um jogador extraordinário, ninguém Mas ele não superava o ia ser Garrincha. convocado, não. Ele não ia ser convocado, não. Ele não ia ser convocado. E isso é uma história que também rola desde aquele tempo de que alguém, eu não me lembro mais os nomes, mas forçaram lá o Feola a convocar o Garrincha. Tanto que ele não jogou a primeira partida, quem jogou foi o Nem o Manuel. Garrincha, nem o Pelé. É. Aí é esse ponto que eu queria chegar. Veja o que foi a escalação inicial, pelo menos nas duas primeiras partidas da seleção brasileira na Copa de 1958. Gilmar, Dessordi, Bellini, Orlando e Nilton Santos. Dino Sani e Didi. Joel, Mazola, Vavá e Zagallo. Bom, num país em que a grande maioria de jogadores de futebol sempre foi de negros ou de mulatos, mas em suma não brancos, nós tínhamos uma seleção em que havia um jogador negro apenas, Didi, e mesmo assim, porque o reserva dele, Moacir, apelidado como Também era. Canivete, também era negro. O fato é É. que nas duas primeiras partidas, o Brasil jogou sem o Pelé, dizem que estava machucado, e sem o Garrincha. Foi preciso que os jogadores se rebelassem, impusessem a escalação do Garrincha. E, veja bem, no final, no último jogo da Copa do Mundo, para decidir o título contra a Venezuela, apenas nesse último jogo, Djalma Santos, uma das glórias do futebol brasileiro, negro, foi escalado contra a Suécia, o Brasil ganhou, e ficou a famosa frase do Odovaldo Cruyff, porque a Suécia tinha um ponta esquerda chamado Naka Skoglund, que era uma maravilha. E o Odovaldo Cruyff dizia:
procuro aqui nos campos da Suécia, Nacka Skoglan, o deus escandinavo, e encontro apenas o negro brasileiro Djalma Santos, o velho lobo de outras batalhas. Essa frase do Odovaldo Cosi ficou gravada na Pois memória é, eu tenho nacional. uma Diga outra lá, estamos frase, acabando, mas eu diga tenho uma lá. outra frase do Oduvaldo Cosi, e quero lembrar que aquela Copa foi escutada no rádio. É E, verdade. e foi um jogo que eu acho que foi a única vez que foi um jogo que ocorreu pela manhã. Deixa eu fazer uma Eu parte me aí, não lembro, vai? peraí, deixa eu acabar Não, de não, não, falar, só, pô. Você já que você fala sem falou que parar a aí, Copa deixa era eu na acabar de falar. rádio, Ah, isso é importante. E na final, a gente ouvia pelo rádio e a televisão botava a foto dos jogadores. Lembra disso, não? não, não, eu não lembro. Não, eu Eu não lembro. lembro, mas eu também tinha essa idade, 9 anos. Eu sei que depois do jogo, nós fomos, eu fui com meus pais almoçar na churrascaria Recreio. Lembra da Recreio? Lembro. Pois é. E ouvimos o jogo pelo rádio com a narração do Oduvaldo Cosi, que era um locutor fantástico e nunca mais se fez outro parecido. O Oduvaldo Cosi tem uma frase que eu repito com frequência. Ele era tão sofisticado, tão rebuscado no seu narrar, que ele um dia estava narrando um jogo que a bola murchou, a bola esvaziou, e ele diz: a bola perdeu a sua esfericidade legal, sendo, portanto, obsoleta para a prática do association. Para Era, dizer era, que a era, bola murchou, é, era uma uma frase figura, o genial. Oswaldo Cosi. O fato é que, depois de tudo isso, o Brasil foi campeão em 1958 e Isso, vamos exatamente. continuar no nosso próximo YouTube essa marcha do Brasil pelas Copas do Mundo até chegarmos à Copa do Mundo do ano que vem nos Estados Unidos em 2025, se a situação aqui não ficar mais complicada do que já está. Inclusive, ninguém sabe, o Irã está classificado, se o Donald Trump vai deixar o Irã entrar nos Estados Unidos ou não. Bom, mas, então, ficamos aqui até a próxima semana. Alguma outra última coisa para você dizer? Não, não, eu só quero desejar um bom sábado e um bom domingo para os nossos ouvintes aí. E dizer que sexta-feira que vem, se não cairmos novamente num campo minado, nós estaremos no ar. Estaremos no ar. Então é isso, Novaes. Até a próxima sexta-feira e teremos de novo, se Deus quiser, tudo correr bem, a presença da Celina Cortez, juntamente conosco aqui. Cortez. Isso, Celina valeu. Cortes. Tá? Um Senti abraço. falta dela. Valeu, um abraço. Tchau, Outro. tchau. Tchau.